Então, hoje vou falar sobre separação de misturas, né? Anteriormente expliquei sobre substâncias puras e misturas. Quem não assistiu a aula ao vivo aí, vou deixar os cards aí para vocês estarem acessando e assistindo. Falei um pouquinho sobre transformações químicas e reações químicas, e hoje vou explicar, né, alguns dos métodos aí de separação das misturas. Só relembrando que existem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas vão ser quando nós temos apenas uma fase, nós não conseguimos distinguir um material do outro. E misturas heterogêneas é quando tem duas ou mais fases. Exemplo de mistura heterogênea seria aí a água com óleo, né, que é a que nós usamos no nosso dia a dia, como exemplo, né. Vou começar aqui pela decantação. Essa decantação, ela é bem viável para misturas heterogêneas, que pode ser tanto líquido quanto líquido sólido, tá? Um exemplo de mistura heterogênea, líquido e líquido, que funciona nesse caso aqui, a decantação, são quando esses materiais não se misturam, são imiscíveis, né, que nós falamos. É aquele exemplo da água e do óleo. Se eu pego a água e o óleo e chacoalho ele dentro de um frasco, posso até bater no liquidificador essa mistura. Depois de um tempo, eu deixar ela parada ali, aquela água, aquele óleo, esses materiais vão ser separados. Tá? Isso vai acontecer graças à sua densidade. O que for mais denso vai para baixo e o que for menos denso vai ficar por cima. E também no caso de líquido sólido. Por exemplo, se eu pegar uma água barrenta, né, aquela água que chega às vezes na nossa torneira, meio marrom, né? Não é sempre, mas às vezes chega, né? A gente colocar aquela água num copo transparente e deixar durante horas ali parado, nós vamos ver que a parte de cima vai ficar bem clarinha e a parte de baixo vai ficar uma película cheia de barro, porque ocorreu essa decantação aí, né? Graças a dois fatores também. Um é a densidade e o outro é a ação de quem? A ação da gravidade. A gravidade vai puxar, né, vai estar atuando nesse caso aqui da decantação, tá? Nesse caso, a decantação é algo natural, não demanda um maquinário específico, mas eu posso acelerar isso através de um processo chamado de centrifugação. É o mesmo procedimento, só que no caso da centrifugação, quem vai estar agindo para fazer essa separação, né, essa decantação dessa mistura heterogênea aqui, vai ser uma centrífuga, uma máquina que coloca esses materiais, aqui no caso, no sangue nosso, por exemplo, que é um tipo de mistura heterogênea, e aí eu centrifugo a uma alta velocidade, rapidinho, em coisa de minutos, né, eu vou ter a separação das que são mais densas para baixo, e aqui o plasma, assim, se eu colocar aquela mistura barrenta também, vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, essa decantação ela pode ser acelerada, né, através desse processo de centrifugação, onde eu uso uma máquina chamada de centrífuga, tá, que tem nos laboratórios aí para fazer exames bem rápido. Outro tipo de separação de mistura muito comum, até nas nossas residências, é a filtração. A filtração também vai funcionar com misturas heterogêneas e pode ser de dois tipos, tá? De sólido líquido, tá? Então, olha só, sólido e líquido, e sólido e gasoso. Aqui, nesse caso da filtração, eu não consigo usar a filtração para separar líquido de líquido, por exemplo. Não vai funcionar. Então, aqui, por exemplo, quando que nós usamos isso? Esse procedimento em casa, quando nós vamos fazer café. Quem faz café em casa vai estar separando, né, o café, que é um pó, que é uma substância sólida, da água ali, com o sabor, com o aroma e com a cor do café, que são substâncias químicas, a cafeína que vai estar saindo. Então, eu uso isso para fazer o meu café em casa, tá? Não precisa de ter um laboratório com tudo isso aqui para fazer uma filtração, tá? E quem tem ar-condicionado em casa também está tendo no ar-condicionado esse processo de filtração. Só que aí, no caso do ar-condicionado, é o sólido e gás. Seriam as partículas de poeira que estão no ar, né, a fuligem que está no ar, que vai passando por dentro do filtro do ar-condicionado e vai sendo filtrado. Por isso que é recomendável, quem tem ar-condicionado em casa, né, pelos
pelas entidades de saúde, inclusive os próprios fabricantes do ar-condicionado, que seja feita uma limpeza do filtro dele pelo menos uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias. Senão, aquele filtrozinho que é bem fácil de retirar, ele fica totalmente repleto de poeira, de sujeira, o que dificulta a passagem de ar, né, e compromete o funcionamento do ar-condicionado. E também essas partículas vão estar cheias de bactérias, de fungos, e algumas delas se soltam e voltam para o nosso ambiente, podendo causar algum tipo de alergia. Tá? Então, muito importante verificar o ar-condicionado de casa, quem tem, e fazer essa limpeza semanal para evitar alergia, gripes, essas questões que dá tipo um resfriado, né? Às vezes é o próprio ar-condicionado que está sujo, e também evita que gaste excesso de energia e ajuda o ar-condicionado a funcionar melhor, a gelar o ambiente mais rápido. Então, filtração também ocorre, né, em substâncias heterogêneas. Posso fazer essa filtração de substâncias heterogêneas, sólido líquido ou sólido gasoso. Vocês anotem aí esses exemplos de separação de mistura. Isso aí deve cair em alguma avaliação. Existe como eu acelerar também esse processo de filtração. Isso aqui geralmente nós usamos em laboratório. No laboratório, nós vamos usar uma máquina de vácuo, né, que vai acelerar esse processo. Esse vácuo vai acelerar, porque, quando eu vou fazer o café, quem está fazendo esse procedimento, quem está puxando a água, os materiais ali pelo filtro, é a própria gravidade. Agora, né, se eu fizer esse processo em laboratório e quiser acelerar isso, eu vou colocar a bomba a vácuo aqui que vai sugar esse material, né, com mais rapidez. Então, puxa o ar, diminui a pressão aqui dentro, e a pressão externa fica maior, a pressão atmosférica aqui é maior, e vai empurrar esse material para dentro, né? Como eu tenho um espaço de ar e um espaço bem grande para cair aqui o material líquido, a bomba não vai estar puxando aqui, no caso, né, o material que está sendo filtrado, tá? Então, mais uma forma de acelerar os processos aí de filtração, de separação de misturas. Agora vamos falar da destilação simples. Essa destilação simples, ela vai funcionar, né, para misturas homogêneas, mas no caso de líquido com sólido ou líquido e líquido. Um exemplo de líquido e sólido que eu não consigo fazer nem na destilação, né, nem na filtração, separar, e nem lá na centrifugação, né, é o caso do sal. Se eu misturar o sal de cozinha, a água, ou um açúcar, a água, eu não consigo separar esses materiais pelos processos anteriores, porque eles vão estar totalmente dissolvidos. Então, eu preciso de ter um outro procedimento. E aí entra esse equipamento chamado destilador, tá? Nós vamos fazer esse processo. Separar essa mistura, né? Aqui, pode ser uma água e o sal. Ele vai levar em consideração o ponto que ele entra, que a água entra em fervura, o ponto de ebulição. Então, eu coloco aqui e aqueço esse material. Quem vai ebulir primeiro começa a evaporar e vai embora. Os outros materiais que vão ter ponto de ebulição mais altos não vão ebulir a temperatura do primeiro. E aí, por exemplo, se for a água e o sal, ponto de ebulição da água é em torno de 100 graus, tá? Ela começa a ferver a 100 graus. O sal vai ferver depois. Tá? Então, a água ferve, evapora, vai passar por um cano onde vai ser condensado, onde passa uma água gelada do lado de fora do caninho, né? Vai diminuir a cinética, a velocidade dessas moléculas de vapor de água. Elas formam gotículas e caem num recipiente líquido novamente, água pura, destilada. Eu posso fazer isso também para separar líquidos, como, por exemplo, se eu misturar a água e o álcool, o álcool geralmente vai ebulir, vai ferver a uma temperatura aproximadamente 70 graus Celsius, e a água vai ferver a 100 graus Celsius. Então, o que eu consigo fazer? Coloco essa mistura também aqui, né, nesse destilador, aqueço ele, e aí quem vai ferver primeiro nesse caso? Vai ser
o álcool. O álcool chega a 70 graus Celsius, ele começa a ferver. Enquanto tiver álcool nessa mistura, a temperatura não aumenta ali desse sistema, e o álcool vai evaporando, indo embora. Um pouquinho de água sai junto também, tá? Mas no final eu vou ter mais álcool do que água, quase nada de água no final. Então eu consigo fazer essa separação de líquidos e líquidos aqui que tem a mesma densidade de cinturas, que são miscíveis. Quando eu falar miscíveis, é que se misturam, tá? Então, isso é muito importante para fazer. Então, o que eu tenho que levar em consideração aqui? O ponto de ebulição. Se eu tiver um ponto de ebulição, um líquido, um ponto de ebulição mais elevado e o mais baixo, eu vou conseguir fazer essa separação aqui, né, através desse procedimento, da destilação simples, tá? E eu vou ter a destilação fracionada. Nesse caso também, né, vai ocorrer basicamente a mesma coisa, tá? Só que eu vou ter aí mais de um tipo de material sendo misturado, e aí eu consigo fazer essa destilação fracionada, tá? O destilador vai ser um pouco diferente, tá? E eu vou conseguir separar esses materiais que estejam, essa mistura, né? Que estejam vários tipos de materiais diferentes. Onde nós usamos isso muito, inclusive na indústria, a destilação fracionada, quando nós vamos fazer, retiramos do solo o petróleo bruto, que é um líquido preto e viscoso, bem grosso, tá? E daquele líquido eu coloco num destilador grande, imenso, lá, né, no local onde vai refinar o petróleo, e aí através, como eu tenho vários líquidos naquela mistura que é o petróleo bruto, o que eu botei ali? O diesel, a querosene, a gasolina, o piche, eu vou ter vários materiais naquele líquido que sai. E aí, como cada um desses materiais tem um ponto de ebulição diferente do outro, então eu vou passar através desse destilador fracionado, onde vou conseguir separar vários materiais, não apenas dois, mas vários materiais, né, nesse processo de destilação fracionada, tá? Um outro processo muito legal é a questão da cristalização, que vai funcionar para retirar líquidos de sólidos, tá? Como, por exemplo, a gente faz aí para fazer o nosso sal de cozinha. O sal de cozinha, geralmente, a grande maioria vem da água do mar. Aí, o que eles fazem? Vou ter uma área ali, vou fazer grandes piscinas bem extensas, porém bem rasas, bombeia-se essa água do mar ali dentro dessas piscinas e deixa. E aí, com o vento e com o sol, vai evaporando essa água devagarzinho e vai cristalizando, formando os cristais de sal ali dentro. Tá? Depois é retirado as mesas e vai ser estocado, beneficiado, secar todo esse material, esse sal, e depois vem para nós. Então, o sal de cozinha, né, é feito através desse processo de cristalização, onde vai ser uma purificação aí de sólidos, onde eu vou conseguir aproveitar o sólido, no caso, mas veio de uma mistura líquido-sólido, que seria a água do mar. Aqui é uma sublimação, né? Isso só vai acontecer com materiais, componentes sublimáveis, que seria, por exemplo, aquele material que nós usamos, a naftalina. Eu consigo, né, separar esse material de um outro material. Se eu tiver a naftalina misturada com outro material, eu aqueço ela num becker, ela vai evaporar e vai grudar em cima, porque aqui vai estar mais frio, mais fresco do que aqui dentro, e ela vai se solidificando na borda, né, do prato aqui. Então, seria um caso de sublimação. Só acontece com materiais sublimáveis, como exemplo, né, a naftalina. A dissolução fracionada, tá? Nesse caso da dissolução fracionada, eu vou ter um dos componentes vai ser solúvel. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma mistura de ferro e enxofre em pó. Tá? Como que eu faço para separar esse material? Eu vou adicionar sulfeto de carbono, tá? Nesse material. Aí, o que acontece? O enxofre vai se dissolver de material, tá? Dessa mistura no início. E aí, eu passo esse material aqui, ó, pelo filtro.
E o ferro, como ele não se misturou, no caso, ele vai ficar retido aqui. E no final eu vou ter o enxofre e mais sulfeto de carbono. E aí eu posso aquecer esse becker aqui, vai ocorrer a vaporização do sulfeto de carbono, que ele tem um ponto de ebulição menor, ele evapora e vai embora, ou eu guardo ele, né, novamente, armazeno e no final eu consigo separar ele. Então, no caso aqui, teve 3 procedimentos, né? A filtragem e depois a evaporação dessa mistura que foi separada aqui. Por isso que nós chamamos de dissolução fracionada. Porque eu tenho a mistura de 2 sólidos, eu dissolvo, uso um solvente que vai dissolver um deles apenas, passo essa mistura, né, pelo filtro e aí eu consigo separar já o que não foi dissolvido aqui, o ferro no caso. E depois faço a destilação do enxofre dessa mistura aqui com 2 líquidos que estão misturados e aí sim eu consigo separar eles. Por isso chama-se dissolução. Dissolvi e depois fiz 2 processos fracionados, separação fracionada. A flotação, tá? Esse é um procedimento muito usado aqui na estação de tratamento de água, tá? Essa flotação é o inverso do que acontece na decantação, porque no caso, tá, vai formar flocos, né, de sujeira que vão ficar boiando sobre a água e essa vai ser retirado depois, tá, esses flocos e eu consigo separar esse material que estava totalmente misturado, bactérias, coliformes fecais, forma pequenos flocos que eu consigo retirar passando através de um filtro, tá? No final do procedimento. Primeiro eu pego essa água do rio Cuiabá aqui, suja, né? Coloco nos tanques, bombeio essa água, né? Vou colocar o cal e sulfeto de alumínio que vão fazer o procedimento de flotação. Essa flotação vai essa sujeira que eu não conseguia enxergar a olho nu, mas que dava turvidez na água ali, formar uns floquinhos. E esses flocos vão vir para a superfície aqui, ó, dessa água. Essa água fica estancada por um tempo, continua vindo água aqui, continua formando, né, esses flocos. E aqui, ó, a saída da água vai estar um pouco abaixo da parte da superfície, onde vai estar ficando essas impurezas, esses flocos vão ficar boiando. Então a água passa para cá totalmente limpa. Aqui vai passar, então, o que restou vai passar por um processo de decantação, né, que agora aqui vai para baixo, que restou, e depois de algumas horas vai para esse local onde é um filtro, que a água vai passar por várias camadas aí de pedra, de brita, carvão ativado, várias camadas, e depois vai estar saindo, recebendo o cloro e sendo enviada para o reservatório de água já totalmente tratado. Então, aqui ocorreu, bem no começo, ó, ocorre esse processo, né, de floculação. Lá no tanque nós chamamos de floculação. Então, esse procedimento, que em vez de fazer afundar a sujeirinha, faz ela boiar, é a flotação, tá? Bem prático mesmo. Nós dependemos desse caso aqui todos os dias, porque esse material chega em casa, a água chega em casa depois de passar por todos esses processos aqui. E tenho a separação magnética, onde, nesse caso, um dos componentes vai ser magnético e o outro não. Então, eu tenho, por exemplo, uma mistura de limalha de ferro, que é aquele ferro que a gente lima, sai aqueles pedacinhos bem fininhos, enxofre. Não consigo separar eles, não tem um outro método que eu consiga fazer a separação aqui. Até tem, mas eu vou gastar muita energia, porque eu vou ter que misturar esse enxofre com outro material, depois aquecer, né, para fazer evaporar. Então, é mais fácil usar um ímã. Então, isso aqui é a separação magnética, né, onde um dos componentes é magnético, e eu vou utilizar aqui o ímã que vai separar totalmente as limalhas de ferro do enxofre. Aqui mostrando como que acontece, tá? Bem prático, bem fácil. E a cromatografia vai acontecer com misturas homogêneas de líquidos e sólidos. Nesse caso, tá? Eu vou ler tudo isso aqui, ó. Nós vamos pingar uma gota de mistura a ser analisada numa extremidade de uma tira de filtro. Esse papel aqui é tipo aquele filtro de café mesmo. Depois de seco esse material que foi pingado, né, uma das extremidades do papel vai ser colocada
em contato, né, com um solvente apropriado. No material pode ser um álcool mesmo. E à medida que o solvente vai sendo absorvido pelo papel, né, através da capilaridade, os diferentes componentes da mistura vão subindo. Ó, eles começam, tinha aqui, coloquei, começou a subir por capilaridade. Pode ser a água também, né, dependendo do material. E aí eu começo a ver a separação desses materiais, dessa tinta que eu tinha aqui, porque elas vão subir, vão ter um pouquinho, uma diferença muito pequena, vamos dizer assim, de massa de uma para outra, dos materiais, e elas vão subir a velocidades variadas aqui em contato com o solvente. Assim que forem separadas, né, eu vou ter várias tonalidades diferentes de cor. Então, eu consigo separar as várias cores de uma tinta, que seria uma mistura homogênea, no caso aí. Então, eu consigo fazer essa separação. Por isso que chama cromatografia. Separo as cores aí de uma tinta, né? Consigo fazer separação das cores de uma tinta aqui, fazendo esse procedimento. É bem legal fazer esse procedimento, só que leva algum tempo. Você tem que ficar aí lá, tirar foto, vários minutos, várias horas, né? Acompanhar. Ou ter uma câmera, vamos dizer assim, de filmagem rápida, né? Que aí eu consigo ver em filme mesmo. Ou ir tirando foto de tempos em tempos, no final eu vou ver essa separação de várias tonalidades de cor que eu não conseguia ver no início aqui. Então, nesse caso, né, eu vou ter esse trabalho e a utilização aí de um solvente, né? A tinta, não sei se vocês sabem, ela vai ter ali um líquido e vários tipos de corantes no meio, que geralmente são corantes sólidos, né, mas são bem fininhos, por isso que eles vão ficar dispersos e não vão decantar. Tem uma densidade bem baixa, e aí então eu consigo separar. Bom, pessoal, a aula de separação de misturas foi essa, bem simplesinho, bem tranquilo. Espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida podem perguntar aí, e recomendo que façam as anotações disso aqui no caderno de vocês,